O processo na Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios individuais e coletivos e a aplicação de penalidades, rege-se em todo o território pelas normas estabelecidas aqui neste título. Os dissídios individuais ou coletivos, submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho, serão sempre sujeitos à conciliação. Não havendo acordo, o juízo conciliatório converte-se obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste título. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório, porque pode fazer a qualquer momento, só por isso. Pode fazer conciliação quando? A qualquer tempo. Mesmo depois que acabou o juízo conciliatório, as partes podem convencionar. Um acordo não é proibido. Inclusive, como se diz, é esperado que se faça. Os juízos e tribunais de trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária para esclarecer fatos, no processo. Nos dissídios sobre estipulação de salários, a compensação ou retenção só poderá ser arguida como matéria de defesa. Terá preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada perante o juízo da falência. Nos casos omissos, o direito processual comum é fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Os atos processuais serão públicos, salvo quando contrário determinar o interesse social. Na verdade, interesse público, mas como a CLT é antiga, ela fala social ainda. E realizam-se nos dias úteis das 6 da manhã às 8 da noite. A penhora, ela pode ser realizada domingo ou em feriado. Só que mesmo realizando domingo e feriado, pode. Só que o juiz ele precisa autorizar isso de forma expressa. Os prazos estabelecidos nesse título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Ok, é igual ao CPC mesmo. Os prazos podem ser prorrogados, podem, não é que devem ser prorrogados. Eles podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário em algumas hipóteses. O juiz ele entende necessário prorrogar o prazo, ok, vai prorrogar, em virtude de força maior, devidamente comprovada. Uma grande tempestade caiu sobre a cidade. E acabou a internet, eu não tive como protocolar. Todo mundo sabe disso, mas aí eu faço a comprovação, quando o juiz entender necessário, em virtude de força maior devidamente comprovada. Então, os prazos podem ser prorrogados pelo tempo que for necessário para poder. Se for um dia, 2 dias, devolve o prazo da pessoa. Ao juízo incumbe dilatar também, pode prorrogar, também pode dilatar os prazos processuais e também alterar a ordem de produção dos meios de prova. Para que vai alterar meio de produção dos meios de prova? Para adequar as necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade tutelar do direito. Para não restar dúvida se suspende ou se interrompe o prazo de uma vez por todas. O prazo daqueles dias de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, eles não são interrompidos, eles são suspensos. Prazo suspenso, se você tinha 5 dias na casa, você vai voltar com 5 dias. Agora, o interrompido é diferente. O interrompido ele volta para a estaca zero. O reloginho ele começa a contar depois que começa a contar de novo. Interrompido, volta. Interrompeu. Por quê? Não importa. Volta a contar do zero. Mas suspenso, você tem o seu restinho de prazo de novo. Mas de 20 de dezembro a 20 de janeiro, ele não é interrompido, ele é suspenso. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, juízes e membros do MP e da Defensoria Pública da Advocacia e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto, não tem problema. Os membros do Ministério Público, os servidores da Justiça, eles não são impedidos de trabalhar durante a suspensão do prazo. Essa suspensão do prazo ela visa mais a questão do advogado, mas os servidores eles podem trabalhar. Inclusive tem plantão, para que os servidores trabalhem. Não são todos, mas
Se o cara tiver de férias, é óbvio que ele não vai trabalhar, né? E também feriado. Então, suspende-se, mas não significa que não pode fazer nada, né? No processo. Durante essa suspensão, aí vem o pulo do gato. Durante essa suspensão do prazo, não pode ter o quê? Pode protocolar, pode fazer algumas coisas, pode fazer muitos atos, mas audiências e sessões de julgamento não podem acontecer, justamente porque o advogado ele precisa estar presente e é como se fosse as férias do advogado dada pela CLT e pelo CPC, que é igual, né? Então, como é que o cara tá dando férias e para todo mundo e vai marcar uma audiência justamente no período de suspensão? Então, não tem audiência e nem sessão de julgamento de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Então, suspende-se o prazo e não tem realização de audiência e nem sessão de julgamento. O vencimento dos prazos será certificado no processo. E, óbvio, né? Claro que tudo é certificado. Requerimentos e documentos apresentados, atos e termos processuais, petições ou razões de recurso e qualquer papel referente ao feito formarão autos do processo, os quais ficarão sob a responsabilidade dos servidores. Os autos dos processos da Justiça do Trabalho não podem sair dos cartórios, né, quando era físico, a não ser quando eram solicitados pelos advogados e tal e tal. As partes dos advogados podem consultar com a liberdade dos processos, né, ok. Documentos junto aos processos podem ser desentranhados só depois de finalizado o processo, e aí mesmo assim fica o traslado, que é a cópia, né, daquele documento, porque não pode ficar faltando página. As partes poderão requerer certidões dos processos em curso e também dos arquivados, as quais serão lavradas pelos servidores, né? Hoje em dia não é nem pelo servidor, é pelo sistema mesmo. As certidões dos processos, dependendo da certidão, as certidões dos processos que correm, que tramitam em segredo de justiça, dependem de despacho do juiz. Não pode ser qualquer pessoa que pode chegar. Pegar uma certidão do processo que está tramitando em segredo de justiça. Ok, distribuição. A distribuição das reclamações será feita entre as varas, as reclamações, o distribuidor fornecerá ao interessado um recibo e tal. Tudo isso hoje não vai, porque é pela internet. A reclamação verbal será distribuída antes da redução a termo. Pode ter uma pergunta, né? Acredito que não, mas pode ter. Ela é distribuída antes. Primeiro distribui a reclamação verbal para depois reduzir a termo. Primeiro distribui a reclamação verbal para depois reduzir a termo. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante ele precisa, a não ser se for motivo de força maior, se apresentar na vara no prazo de 5 dias para poder digitar, né, o que é que ele tem para reclamar. O que é que você tem para reclamar? Você fez, a gente distribuiu, seu nome vai para tal vara, e aí você precisa se apresentar no prazo de 5 dias para poder a gente reduzir a termo. A reclamação, isso aqui não rola mais, porque isso aqui era antigamente. A reclamação escrita, ela precisa ser formulada em 2 vias e desde logo acompanhada de documento. Tudo é com documento. Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor e junta ao juiz competente acompanhada do bilhete de distribuição completamente. Isso aqui já deveria ter saído da CLT. Custas e emolumentos. Nos dissídios individuais, nos dissídios coletivos, tudo, né? Individuais, dissídios coletivos, ações e procedimentos, inclusive nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, quando no exercício da jurisdição trabalhista, pode acontecer, não sei se você já chegou lá, que sabe que a Justiça Estadual ela pode funcionar no exercício, né, da jurisdição trabalhista. Dissídios individuais, dissídios coletivos, ações e procedimentos, demandas propostas pela Justiça Estadual, quando no exercício da jurisdição trabalhista. As custas relativas ao processo de conhecimento, não é execução, não, é do conhecimento mesmo. Processo inicial, processo de conhecimento, elas vão para, é calculada a base de 2%. E aí tem um mínimo de R$ 10,64. De R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Ela tem um mínimo e tem um máximo. O mínimo é 10,64 e o máximo é 4 vezes o limite do INSS. Como é que são calculadas? Se for um acordo ou se for uma condenação, é pelo respectivo valor.
Agora, se foi uma ação que não teve julgado o mérito, ou então julgou o mérito, só que foi totalmente improcedente, aí você vai pegar e olhar qual foi o valor da causa. Foi R$ 1.000, 5.000 ou 10.000, não importa. Na extinção de julgamento do mérito ou no julgamento totalmente improcedente, você vai observar o valor da causa. Se for um pedido procedente, pedido formulado procedente numa ação declaratória, na ação constitutiva, também vai observar o valor da causa, porque o juiz não vai condenar em nada, né? Condenar em quê? Em nada. As custas processuais elas serão abaixo de 2% do valor da causa. Num pedido formulado, uma ação declaratóriazinha mesmo, ou na ação constitutiva. Agora, se tiver um valor determinado, aí o juiz que vai fixar. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito de julgada da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o requerimento dentro do prazo recursal. Não sendo líquida a condenação, o juiz ele vai precisar arbitrar o valor e também vai ter que fixar qual vai ser o valor, né? Qual vai ser o tanto que a pessoa vai ter que pagar de custas processuais. Sempre que houver acordo, se não tiver escrito no acordo, não tiver escrito de qual forma que vai ser o pagamento das custas, o pagamento ele vai ficar rateado entre as duas partes, ou seja, caberá em partes iguais aos litigantes. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas. No coletivo, as partes que perderam o processo, elas são solidariamente responsáveis pelo pagamento das custas, que serão calculadas segundo o TRT. No processo de execução, aqui já é no de execução, né? A gente estava no conhecimento, agora a gente vai para a execução. Como é que saber como é que vai ser as custas da execução? No de execução, também são devidas custas. E essas custas no de execução, elas são sempre de responsabilidade do executado. Não é do exequente, é do executado. E pagas ao final. Aí dá a tabela, né? Que não precisa decorar, que não cai. Às vezes pode cair, mas geralmente não cai. Nas varas do trabalho, nos juízos de direito e tal, o pagamento das custas em momentos observará as instruções do TST. Como tudo precisa ser, como tudo na vida, né? No TRT, tudo tem que observar o que o TST está dizendo. Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, ou então da isenção de custas, o sindicato que ele interviu no processo, ele responderá solidariamente pelo pagamento das custas. Aqui, olha só esse caso aqui. Aqui é muito específico também. É um processo em que o empregado ele entrou com a ação através do sindicato. Só que ele não teve deferido o benefício da justiça gratuita. Um bancário, por exemplo. Um bancário que ganha R$ 15.000. Tem um sindicato dos bancários, ele é afiliado ao sindicato dos bancários. O juiz não deu a gratuidade para ele porque o salário dele é muito bom. Aliás, não precisa ser muito bom, né? O salário dele ultrapassa o limite do limite aqui que é para dar isenção. Então, nesse caso, ele foi o sindicato que colocou a ação para ele, e aí ele não teve benefício da justiça gratuita ou nem isenção. Como o sindicato que está patrocinando a causa interviu no processo, ele vai responder solidariamente pelo pagamento dessas custas. Então, vai ficar para o sindicato, na conta do sindicato. Na verdade, não é nem da conta do sindicato, né? É solidariamente. Solidariamente. Agora, se o cara tem dinheiro para pagar, ele vai pagar. O sindicato não vai pagar. É solidariamente. Significa que se o cara não pagar, o sindicato que vai pagar. Quando não se pagar as custas, vai fazer a execução das custas, né? É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais, qualquer órgão julgador pode, a requerimento ou então de ofício, conceder o benefício da gratuidade da justiça, inclusive quanto todos os traslados e instrumentos. Aí para quem? Para todo mundo não. É só para quem ganha até 40% do limite máximo do INSS, que hoje seria na casa de mais ou menos R$ 2.835. Então, se o cara ganha isso, ele pode ter
o benefício da gratuidade da justiça, seja ele requerendo ou até mesmo de ofício, não tem problema não. O benefício da gratuidade da justiça será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Só que aí você vai ter um pessoal que eles não pagam custas processuais. Quem são? Os entes federativos, suas respectivas autarquias e também fundações públicas que não explorar atividade econômica. Os entes públicos, fundações públicas que não explorar atividade econômica e o próprio MPT. Aí não alcança, não vai alcançar. Pode ter pintar aqui também, né? Não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional e também, não vai alcançar a isenção, não vai alcançar as entidades fiscalizadoras do exercício profissional e também não impede, não exime que os entes públicos não paguem, né? Eles deixem, não exime que os entes públicos não exime eles, né, os entes públicos, da obrigação de reembolsar despesas judiciais realizadas pela parte que venceu o processo, que afinal de contas ela perdeu. Só que mesmo ela não vai pagar a custo, só que ela precisa reembolsar despesas judiciais. Não é custo, são despesas judiciais, que é diferente. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, ou seja, que perdeu a pretensão objeto da perícia. Quem é que vai pagar os honorários periciais? A parte sucumbente da pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juiz ele precisa respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O juízo pode deferir parcelamento de honorários periciais. Periciais, não são todos os honorários que são parcelados aqui, né? São os honorários periciais. Só que ele não pode exigir adiantamento de valores para que se realize perícias. Não pode. Somente nos casos em que o beneficiário da justiça não obteve em juízo créditos capazes para suportar essas despesas, ainda que outro processo, é que a União vai responder pelo pagamento dele, né? Agora, se ele tem dinheiro, ele que vai pagar. Foi a inovação trazida pela reforma. Seção 4, partes e procuradores. Os empregados e empregadores, todos dois podem reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores podem fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscrito na OAB. Nos dissídios coletivos, é facultada aos interessados a assistência por advogado. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral, para o foro em geral, ela pode ser feita só por um registro mesmo na ata da audiência, ou então requerer verbalmente, né? O advogado interessado ele vai fazer essa procuração lá mesmo, com a anuência da parte interessada, representada. Não precisa fazer e tal. Só para o foro em geral ela pode ser feita legalzinha ali, mediante simples registro na ata da audiência e requerimento verbal. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, ele pode receber, aliás, ele precisa receber os honorários de sucumbência, mesmo que ele atuar em causa própria, de 5% a 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença do proveito econômico obtido. Se não for possível mensurar o proveito econômico, será sobre o valor atualizado da causa. Os honorários serão devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Ao fixar os honorários, o juiz vai observar grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorário de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre honorários. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, ele perdeu o processo, né? Vencido. Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, elas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente podem ser executadas se nos dois anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir essa situação de insuficiência de recursos que justificou naquela época a concessão da gratuidade para ele. Depois desse prazo, extingue-se, depois do prazo de 2 anos, as obrigações dele, porque ele era beneficiário na época. São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pelo promotor do trabalho, procurador do trabalho, pelo sindicato, pelo MP estadual, curador nomeado pelo juiz. Aí vai ter que ver quem é que vai entrar, né? Responsabilidade por dano processual. Responde por perdas e danos aquele que litiga de má-fé, como reclamante, reclamado ou interveniente. O que é litigância de má-fé? É igualzinho ao CPC. Deduzir pretensão, defesa contra esse texto expresso de lei ou fato controverso, alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente fundado, interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório. Então são esses 7 itens aí, né? 7 fatos. A litigância de má-fé, ela pode ser condenada de ofício ou a requerimento da parte interessada. O juiz ele tem o poder de condenar o litigante de má-fé a pagar uma multa. Qual é o valor dessa multa? É de 1 a 10% do valor corrigido da causa. Corrigido da causa. Olha para você ver o quanto que vai ser essa litigância, porque não pega a importância da condenação. Que na verdade até porque, mesmo se for no litigância de má-fé lá na fase recursal, lá no TRT, né, ela não vai olhar o quanto foi condenado, nem nada, vai usar o valor corrigido da causa, né? A indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e também arcar com os honorários advocatícios com todas as despesas que efetuou. Então, é de 1 a 10 sobre o valor atualizado, pelo corrigido da causa. Se tiver 2 ou mais litigantes de má-fé, o juiz ele vai condenar cada um de acordo com o respectivo interesse dele na causa, né? Na proporção do respectivo interesse da causa ou solidariamente. Tudo é verificado. Tem 2 ou mais. Não é solidário porque não houve coligação. Não foi um caso de coligação. Quando não é um caso de que eles não se coligaram, né? Por exemplo, são 3. Um fez uma litigância de má-fé e o outro também fez. Só que cada um fez separadamente sua litigânciazinha de má-fé. Né? Eles não têm provas de que eles coligaram. Então, o juiz ele vai condenar cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa. Se os dois tiverem o mesmo interesse, então vai ser condenado igual. Então, mas o que vai contar é que na proporção do respectivo interesse na causa. Agora, se for o caso de coligação para lesar a parte contrária, aí eles vão responder solidariamente por o valor, né? Vão ser tidos como um só e vão responder pelo mesmo valor. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, essa multa da litigância de má-fé ela pode ser fixada usando o teto do INSS. Só pode dobrar, né? Até dobrar o teto do INSS. É muito dinheiro para uma multa de litigância de má-fé. O teto, tanto que coloca só 2, né? De tanto que é pouco. Que é pouco não, que é muito. Que é muito, né? Que é muito. Então, a litigância de má-fé pode usar o limite do regime de previdência
até 2 vezes. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Essa litigância de má-fé aí, esse percentual, ele também se aplica para a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos. Primeiro caso, alterar a verdade dos fatos. Segundo caso, omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Ou ela vai mentir, ou ela vai omitir. Alterar a verdade dos fatos é mentir. E omitir é omitir mesmo, né? Alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais. Alterar a verdade dos fatos, mentir. Omitir fatos essenciais de julgamento da causa. Tanto a mentira quanto a omissão são punidas da testemunha. Na mesma forma do 703C, que é de ofício ou requerimento. O juiz ele vai condenar de 1 a 10% sobre o valor corrigido da causa e tal. A execução da multa também será feita nos mesmos autos da testemunha. Nulidades. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só tem nulidade quando ficar muito comprovado que esses atos inquinados restou manifesto prejuízo às partes litigantes. As nulidades não podem ser declaradas senão mediante provocação das partes, e elas precisam arguir essas nulidades a primeira vez que tiver de falar na audiência ou nos autos. Deverá, entretanto, ser declarada de ofício a nulidade fundada em competência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. O juiz ou o tribunal que se julgar incompetente determinará na mesma ocasião que se faça a remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando sua decisão. A nulidade não será pronunciada quando é possível suprir a falta dela, ou então repetir o ato e vai dar tudo bem. Ou então quando for arguida pela própria pessoa que deu causa à nulidade. Ela mesma deu causa à nulidade. Ela causou a nulidade. Então não tem como você pronunciar em favor dela, não, porque é incompatível. O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se... Até quando, né, ele vai declarar? Até onde vai a nulidade? Até aqui. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Exceções. Nas causas trabalhistas, somente podem ser opostas com suspensão do feito 2 tipos de exceção. Ou é uma exceção de suspeição ou é uma exceção de competência, que causa suspensão. Ou é uma exceção de suspeição ou é uma exceção de competência. Ou é uma exceção de suspeição ou é uma exceção de competência e suspende o feito. Todas as demais exceções que você quiser arguir, elas serão alegadas como matéria de defesa, ou seja, na própria contestação. Agora, se for uma exceção de suspeição ou de incompetência, pode suspender o feito. Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quanto a essas se terminativas do feito, não cabe recurso. É uma decisão de exceção de suspeição, é uma decisão de exceção de competência. Não tem recurso. Não tem recurso porque vai para a regra geral de que as decisões dos trabalhos são recorríveis de imediato. Agora, se for terminativo do feito, cabe recurso sim. Não pode proibir, não. Terminativo do feito. Podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. É uma decisão de exceção de suspeição e competência. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer? Não. Não vou recorrer, porque não é terminativa do feito. Só que, quando for dar a sentença, eu vou recorrer na sentença, né? Eu vou entrar com recurso ordinário. Então, nesse meu recurso ordinário, como aquela exceção não foi decidida na sentença,
eu vou pegar ela, vou lá atrás pegar ela, vou jogar ela no meu recurso, né? E vou alegar ela novamente no recurso. Já aleguei e vou alegar de novo, novamente no recurso que couber da decisão final. Eu vou pegar ela e jogar no recurso ordinário, né? Mas se for terminativo do feito, cabe recurso. Se não for terminativo do feito, não tem recurso. Eu vou jogar ela no meu recurso ordinário, por exemplo. Apresentada a exceção de competência territorial, no prazo de 5 dias é contado da notificação. Aqui é a territorial. Aqui é territorial. Vamos colocar ela aqui com outra cor. Aqui é territorial. Não é. Se alguém apresentar uma exceção de incompetência territorial. Não. Apresentada a exceção de competência territorial no prazo de 5 dias é contada da notificação, antes da audiência, em peça que sinalize a existência dessa exceção. O que aconteceu aqui? Foi apresentada a exceção de competência territorial 5 dias depois que a pessoa recebeu uma citação de um processo trabalhista. Ela foi e apresentou uma exceção de incompetência territorial. Bom, aqui está falando que o prazo é de 5 dias depois da notificação, ou seja, da citação. E ocorreu, vamos colocar aqui que ocorreu antes da audiência. E foi feita uma peça, né, uma petição, que sinalizou para o juízo que eu estou colocando aqui uma exceção, porque, no meu ver, tem uma incompetência territorial aqui, nesse processo. Aí o juiz vai falar assim, caramba, deixa eu ver. Protocolou essa petição de incompetência territorial, o processo, ele será suspenso o processo e não se realizará audiência de instrução até que se decida a exceção. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes para se manifestarem no prazo comum de 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral, o juiz designará audiência, garantindo o direito de o excipiente de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória no juízo que ele houver indicado como competente. Que não está discutindo incompetência. Então, esse juiz que está com a ação na mão, ele foi requerido a produção de prova oral, o juiz ele vai designar audiência, garantindo o direito de o recipiente de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória no juízo em que ele indicou como competente. Ele está falando que é lá? Então vou ouvir a testemunha dele lá, por carta precatória. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo ele volta ao normal, com a designação da audiência, apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Se vai ser lá ou se vai ser no próprio juiz mesmo, que está com o processo na mão. O juiz presidente ou vogal é obrigado a dar para suspeito. Aqui é suspeição, né? Para apresentar a suspeição, a sessão de suspeição, então precisa ter as hipóteses de suspeição. Podendo ser recusado inimizade pessoal em relação aos litigantes. Ou ele tem uma inimizade pessoal, ou tem uma amizade íntima, é parente por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil, ou tem um interesse particular na causa. São essas quatro hipóteses. Ou é uma inimizade pessoal ou amizade íntima. Ele é parente por afinidade, por consanguinidade até o 3º grau desse litigante. Ou sabe-se que ele tem interesse particular nessa causa trabalhista.
Se o recusado houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, ele não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou se depois de conhecida aceitou o juiz recusado ou finalmente procurou de propósito o motivo de que ela se originou. Bora devagar. Se o recusante ele praticou algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, a não ser que sobrevier um novo motivo. A suspeição não será também admitida se o processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já conhecia aquele fato. Ou, mesmo depois que conheceu o fato, ele aceitou o juiz recusado, ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo que ela se originou. Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, ele não mais poderá alegar exceção de suspeição. Por quê? Porque ele não pode mais. Porque ele praticou algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz. Esse parágrafo único aqui é o seguinte. O recusante, ele não está querendo recusar o juiz? Tá, né? Porque ele está querendo entrar com exceção de suspeição. Só que ele praticou um ato em que todo mundo viu que ele consentiu na pessoa do juiz que ele está querendo entrar com exceção, que ele está tentando recusar. Ele praticou algum ato pelo qual ele consentiu na pessoa do juiz. Aí ele vai e fala assim: agora eu quero entrar com exceção. Ele não mais pode alegar exceção de suspeição, porque ele praticou algum ato pelo qual ele consentiu na pessoa do juiz. Ele aceitou que o juiz julgasse aquela causa. A não ser se ele está alegando um outro motivo, um novo motivo. Aí vamos verificar então. Ok, vamos verificar. A suspeição ela não será também admitida se do processo constar que esse recusante deixou de alegar essa suspeição anteriormente e ele já sabia disso. Então, é como se tivesse precluído o tempo, né, dele falar. Na outra hipótese, ele já conhecia o motivo, só que ele aceitou o juiz recusado. Ou, finalmente, ele mesmo que procurou de propósito o motivo que originou aquilo. Provavelmente vai ser o quê? Uma inimizade pessoal, né? Provavelmente. Como é que vai fazer uma amizade? Tem que ser uma inimizade. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou o tribunal designará audiência dentro de 48 horas para instruir e julgar a exceção. Audiências. As audiências na Justiça do Trabalho, elas são públicas, todo mundo sabe disso, se realizam em dias úteis de 8 da manhã às 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, a não ser quando há uma matéria urgente. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências mediante edital, né? Mediante edital, aviso, etc., com antecedência mínima de 24 horas. Sempre que necessário, podem ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Isso foi um relâmpago. Foi um trovão.
Sempre que for necessário, pode ser convocado. Isso que já foi falado. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, os servidores. O presidente declarará aberta a audiência sendo feita pelo secretário, chamadas partes, testemunhas e mais pessoas que devam comparecer. Esse 15 minutos aqui é do juiz. Até 15 minutos após a hora marcada, o juiz, ele, se não comparecer, os presentes eles podem sair, devendo o ocorrido constar do livro de registro de audiência. Então, esses 15 minutos aqui não é para todo mundo, é para o juiz que não compareceu. Aí os advogados, as partes, eles podem sair para fazer outra coisa e vai colocar isso na própria audiência. Ou o juiz bateu o carro, ou o juiz deu piriri. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele não tá. Já esperou 15 minutos. Gente, tô falando dentro da lei, né? É claro que na prática não é assim. Isso é só pra prova. Passou 15 minutinhos. Passou. O juiz está presente? Não. Não compareceu. Esses 15 minutos aqui, todo mundo? Não. É do juiz. Só do juiz. Do julgador. Pode sair. Vai colocar na ata e ok. E beijo e até a próxima. O juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar pessoas que estiver perturbando, né? Ok. O registro das audiências será feito em nível próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como ocorrências eventuais, que não. Seção 9, provas. Ônus da prova. A reclamante, quanto ao fato constitutivo do seu direito, reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, casos previstos em lei, uma peculiaridade da causa que se relacione à impossibilidade, não é impossibilidade, então é uma excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Também não é uma excessiva dificuldade, então é para maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Então, os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade. Em primeiro lugar, impossibilidade. Segundo lugar, uma excessiva dificuldade de cumprir um encargo nos termos deste artigo. Ou para maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Nesses casos, o juiz ele pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Essa decisão deve ser proferida antes da abertura da instrução. Antes da abertura da instrução. Antes da abertura da instrução. Não é depois, é antes. É de ofício? Não, não é de ofício. É a requerimento da parte e implica o adiamento da audiência e possibilita provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. A decisão, né, do parágrafo 1º não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo acaba gerando para a parte um encargo impossível ou excessivamente difícil. O depoimento das partes que não souber falar português vai ser feito através de intérprete nomeado pelo juiz. Ou então, na verdade, depoimento de uma parte de uma testemunha, né? A testemunha é alemã, é inglesa, irlandesa. Pode ouvir, não tem problema não. Mesmo se for um surdo mudo, ou então analfabeto.
Pode. Vai usar o intérprete para poder interpretar o que o cara está falando, ou então o Libras. Só que o interessante aqui, a gente sabe que pode fazer isso. Todo mundo sabe. Aqui o interessante é saber a despesa. Quem é que vai pagar isso? Ela vai ser por conta da parte sucumbente no processo. Quem está instruindo o processo teve essa custa aí de pagar o intérprete R$100, R$200, R$1.000. Agora, se recair esse ônus sobre uma pessoa que ela está com benefício da justiça gratuita, ela não vai pagar, porque a justiça gratuita vai cobrir essa despesa dela aí. O interessante aqui é saber quem que vai pagar. Que pode ter, todo mundo sabe que pode. Né? A gente pode imaginar como é que a justiça não vai permitir que uma pessoa não fale. Então, que pode. Se tiver só para marcar que pode, pode. Agora ele não vai perguntar se pode, que pode, todo mundo sabe que você sabe que pode. Ele vai perguntar para você quem é que vai pagar caso precise, né? Ela vai ser da parte sucumbente, não é do reclamante, não é do reclamado, é sucumbente. Do sucumbente. Aí, se recair sobre o sucumbente, na verdade, se for justiça gratuita, ele vai acabar não pagando, né? Porque está sobre a justiça gratuita. Pode ser que o próprio tribunal pague. As partes testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser requeridas por seu intermediário a requerimentos vogais das partes, seus representantes ou advogados. Cada uma das partes, as partes testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser requeridas por seu intermediário a requerimentos vogais das partes. Ok. Cada uma das partes, ela só pode indicar até 3 testemunhas, a não ser se for um inquérito para apuração de falta grave. Aí, 6 testemunhas. 3 no geral, 6 para inquérito. As testemunhas não podem sofrer descontos, né? Por elas estarem comparecendo a juízo e tal. Se a testemunha for militar ou civil, funcionário público, aí ele tiver que depor na hora de serviço, aí você pode fazer requisição para o chefe dele para ele comparecer na audiência. O chefe vai liberar. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que precisam ainda depor no processo. Essas testemunhas vão comparecer à audiência independentemente de notificação ou intimação. Então, para a Justiça do Trabalho, o fato de você colocar a testemunha lá, a Justiça do Trabalho já quer que você já leve ela. Né? Não precisa ficar intimando, mandando oficial intimar, mandando cartinha. Agora, tem caso em que é preciso muito ouvir uma testemunha, só que ela não está comparecendo. E aí ela é muito importante para o processo. Elas podem ser intimadas de ofício. Quem é que vai falar isso? É o seu juiz, né? De ofício é o requerimento da parte. A parte vai requerer e o juiz vai mandar ouvir. Ela é muito importante, precisa ser ouvida e ela fica sujeita à condução coercitiva, caso, sem motivo justificado, não atender a intimação judicial. É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou técnicos e rubricará... rubricará assinar. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, né? Tempo de serviço, ficando sujeito, em caso de falsidade, à lei penal. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos por ocasião da audiência, devido à súmula ser assinada pelo presidente e pelos depoentes. Se tiver uma testemunha que for parente até 3º grau, amigo íntimo ou inimigo de uma das partes, qualquer das partes, ele não vai ter como prestar o depoimento, ele prestar o depoimento dele não tem como. Ele é parente, ele é muito amigo, ou então ele é inimigo. Não tem como ele prestar depoimento, o depoimento dele ele vai valer como simples informação no processo. Não tem tanto valor quanto o depoimento. O documento em cópia oferecido para a prova pode ser declarado autêntico pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal.
pugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas, o original, cabendo ao seu eventuário competente proceder à conferência. Deixa eu ver se é verdade ou não. E aí ele vai certificar. Era verdadeiro, ora não era. Isso aqui nem usa mais, né? Decisão e sua eficácia. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta conciliatória. Nos casos de conciliação, o termo que foi lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a previdência quanto às contribuições que lhe for devida. Da decisão deverão constar o nome das partes, resumo do pedido, o resumo da defesa, a apreciação das provas, da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido, e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, ele vai determinar o prazo e as condições para que se cumpra, né, aquela sentença. A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Agora aqui no terceiro A, ele vai falar sobre como é que vai ser esse reconhecimento de verba e tal. Como no terceiro fala que as decisões cognitivas ou homologatórias, as decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso, para fins do parágrafo 3º, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao recolhimento de verba de natureza exclusivamente indenizatória, limitar-se expressamente ao reconhecimento de verba de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior. Só de novo aqui. Decisões cognitivas homologatórias devem sempre indicar a natureza jurídica de cada parcela constante da condenação. Tem que indicar a natureza jurídica de cada parcela constante da condenação ou de cada parcela constante no acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada um pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, se for o caso. Para isso, a não ser que é um caso de um pedido que é expressamente sobre reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, essa parcela que ele precisa colocar aí na sentença, referente às verbas de natureza remuneratória, não pode ter como base de cálculo valor inferior ao salário mínimo para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva homologatória ou a diferença entre a remuneração reconhecida como devida à decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Caso o piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo deste artigo, ao invés de salário mínimo, né? Para usar o valor do piso. A União será intimada das decisões homologatórias.
Caso haja piso salarial de categoria definida por acordo com convenção, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para fins do terceiro A deste artigo. A União será intimada a decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. A intimação da sentença, intimada da sentença, a União pode interpor recurso relativo à discriminação de que trata o artigo parágrafo 3º. O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a celebração dos cálculos não prejudicará os créditos da União. O ministro de Estado poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Existindo evidentes erros ou enganos de... Ok. Considerações realizadas em próprias audiências que forem proferidas. É vedado aos órgãos de trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos, sujeito ao depósito de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade do autor. A execução da decisão proferida em ação rescisória será feita nos autos da ação que lhe deu origem. Será instruída com o acórdão da rescisão e a respectiva certidão de trânsito em julgado.